Oi, pessoal. Tudo bem, meus amigos? É sempre um prazer estar aqui para realizar mais um estudo, para mais uma conversa no nosso salão virtual. Não é? Estamos todos com saudades de frequentar também as casas espíritas, mas enquanto isso nós estamos nos reunindo por aqui. Não é? Então, hoje, a nossa conversa ela vai ser sobre a questão 977 até a questão 982 do Livro dos Espíritos. Vamos conversar sobre a natureza das penas e gozos futuros. Ou seja, vamos falar sobre essas características, né? Ou melhor, as consequências, tá? Dos nossos atos e tudo, né? Assim que ocorre desencarne, na vida após a vida, né? No plano espiritual, ou seja, na erraticidade. E também sobre, né, as consequências nas vidas futuras. Tá bom? Então vamos juntos aproveitar esse momento e agora vamos partir para a leitura da nossa página inicial, a que foi indicada para nós hoje pela espiritualidade amiga. Tá bom? Então agora vamos à abertura, a nossa página, né, de abertura da noite de hoje, que é do livro, vou botar aqui para vocês, O Essencial, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel. O texto é Migalha e Caridade. Tá bom? Vocês estão acompanhando aí na tela. Qualquer dádiva é grande nas mãos da caridade. Um gesto de bondade é chave de socorro. Há florestas que nascem de uma semente humilde. Gotas de sedativo suprimem grandes dores. Quem serve reconhece o poder da migalha. A simples vela acesa rechaça a escuridão. E assim, agora, após a leitura da nossa página de abertura, vamos para a nossa prece de início do estudo da noite de hoje. Então agora, vamos limpar a nossa mente, esquecer por esses minutos de estudo os problemas, né? As outras tribulações e vicissitudes e consequências dela, né? Na nossa vida diária, do nosso cotidiano. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Tá? Vamos nos concentrar primeiramente agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos participando, né, e podendo realizar esse estudo. Vamos, além de agradecer, vamos também pedir proteção e paz. Vamos pedir também que a espiritualidade amiga, juntamente, né, claro, né, nossos guias, nossos mentores, possam estar conosco, nos intuindo, nos inspirando para o melhor aprendizado e assimilação do que conversaremos nessa noite. E assim, que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Vamos agora começar o nosso estudo propriamente dito sobre mais um pouco que nós vamos conversar sobre essa natureza das penas e dos gozos futuros. Tá? Ou seja, né, como falei ainda há pouco, as consequências, né, o que nós vamos enfrentar quando nós formos para o plano espiritual e nas outras vidas. Tá bom? Então vamos lá.
Quantas vezes a gente se afasta de um problema porque é um problema? E assim, né, às vezes a gente se omite, mesmo tendo a possibilidade de agir. Depois é só pedir, né, perdão a Deus, né, e a quem poderíamos ajudar. A gente tem essa mania, né, de pedir perdão. André Luiz, numa parte do texto, né, lá Nem Castigo e Nem Perdão, o nome desse texto, do livro O Espírito da Verdade, diz que Deus é equidade soberana. Não castiga e nem perdoa. Então, o Deus, né, não perdoa. E não tem a menor possibilidade de perdoar. Pelo simples fato de que Deus não se ofende. Tá? Perdão é característica de espírito inferior. Porque só espírito inferior se ofende. Espírito elevado também não perdoa, porque não se ofende. Jesus se ofendia? Claro que não. Mahatma Gandhi, ao ser perguntado, certa vez, se ele perdoava tantas ofensas que ele recebeu, ele respondia que não tinha o que perdoar porque nunca se sentiu ofendido. Não há possibilidade de perdão e não há possibilidade de castigo também dentro da lei natural. Mas há sempre consequências para as nossas escolhas. Mas tem gente que nem pensa em pedir perdão, né? Ou mesmo ser grato, nem a Deus e nem a ninguém. É o caso, por exemplo, de Tomazinho, personagem do livro Reportagens de Além Túmulo, que reclamava de tudo, né? E desvalorizou também tudo que possuía, chegando até o acometimento do suicídio, para se livrar, no entendimento dele, né, de todas as dificuldades e tristezas, no entendimento dele. E nesse livro, o Reportagens de Além Túmulo, o espírito Humberto de Campos, logo lá na introdução, ele nos diz que a sepultura não é a porta para o céu e também não é a porta para o inferno, pela eternidade. Ele nos fala que o homem, na verdade, ele encontrará após o túmulo aquilo que ele mais teme e que ele evitou a vida inteira, que é o encontro com ele mesmo. Depois que a gente desencarna, não tem mais saída. Haverá um encontro conosco mesmo, com nós mesmos. Isso é fatal. Não tem jeito. Nós evitamos isso por tanto tempo. Né? E aí está. Então, as penas e gozos, ou seja, as consequências das nossas escolhas, não cessam com a vida corporal, como acreditam alguns. Né? Lembra? Os materialistas, nihilistas, e por aí vai. Ou perdemos, né, como outros acreditam, a nossa personalidade ao morrer e teremos sofrimentos eternos. Não, também não. Essa é a informação que a doutrina nos traz. Né? Que não é nada disso. E lá na questão 982, Kardec pergunta então se é preciso ser espírita para assegurar a nossa sorte na vida futura. E imaginem o que os espíritos respondem. Eles respondem, é óbvio, né, que isso é um absurdo. Tá? É claro que não. O mais importante é fazer o quê? Fazer o bem. Então não é tão importante nem ter religião. Mas é muito mais importante o quê, gente? Fazer o bem. Isso sim é muito importante. Tá? Então, André Luiz, lá no texto já mencionado, que eu acabei de falar, né, nem castigo nem perdão do livro Espírito da Verdade,
ele fala da posição do espírita, quando ele diz que a doutrina espírita dilata, tá, o entendimento da vida e, portanto, aumenta a responsabilidade. Aí sim. A doutrina espírita, ela em seu tríplice aspecto, né, ciência, filosofia e, vamos dizer, por enquanto, religião, daqui a pouco, já, vamos ver melhor. Então, é uma doutrina de observação, porque ela é uma filosofia. Por quê? Quando ela vai nos porquês. E a doutrina espírita, além de filosofia, ela também é uma ciência, quando ela vai no como funciona, né, com um olhar investigativo. E ela é de consequências morais. Tá? E por isso, muitas vezes, como eu acabei de falar ainda há pouco, se fala que a doutrina espírita ela é religião. Kardec deixa claro que não. Tá? Ele não teve ideia nenhuma de criar um credo especial. Não tinha nenhuma finalidade religiosa. Ele tinha finalidades de consequências morais. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que onde se pode reunir, né, a doutrina espírita, né, todos os credos e cultos. A doutrina espírita não é a religião do futuro, mas ela é, sim, o futuro das religiões. Bom? E nesse direcionamento moral, nós temos a questão 978, que também faz relação com as penalidades e gozos futuros. Quando desencarnamos, teremos mais penalidades do que gozos, dependendo dos nossos erros do passado. E Kardec perguntou, na questão 978 do Livro dos Espíritos também, se a lembrança das faltas que a alma cometeu quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo após já estar depurada, evoluída. Então, ou seja, a pergunta foi, será que a gente, depois que toma consciência dessas verdades espirituais libertadoras ensinadas por Jesus, nos envergonhamos de nossos erros do passado? Você vê quanta coisa nós fizemos que não era legal? A maioria, mesmo nas suas respectivas religiões, conhece, mas pouco pratica. Nós pouco praticamos, essa é a verdade. Vamos à missa, vamos a culto, vamos a estudos espíritas, escutamos, mas na hora da prática, né, muitos nem prestam atenção. Quando um belo dia, aí sim resolvemos prestar atenção. Aí a coisa muda de figura. Né? Os espíritos responderam a esse questionamento, né, da questão 978, que não perturba. Porque o espírito já resgatou as suas faltas. Né? E já saiu vitorioso das provas a que se submeteu. Quando nós vencemos nossas imperfeições, nós construímos virtudes. E sendo assim, não há mais do que se arrepender. A gente vai estar carregando pensamentos do passado que nos ferem? Não vai. Né? Que nos magoa? Não vamos carregar mais isso. Nós resolvemos isso quando chegamos a um grau mais elevado, espiritual. E isso, né, é isso que os benfeitores espirituais responderam a esse questionamento de Kardec. E tem mais um pouquinho. O espírito Miramês, ele menciona que quem paga uma conta não mais deve. Ele também diz, Miramês, que se ainda te lembras do mal que praticaste, é porque não limpaste da tua consciência. Então temos aí mais isso para poder pensar. E agora na questão 979, Kardec questiona se as provas que restam a suportar para terminar a purificação não são para a alma uma apreensão pesarosa que perturba a sua felicidade.
Será que as provas e expiações que ainda teremos que passar provocam em nós uma apreensão perturbadora? Os benfeitores espirituais respondem a esse questionamento também de Kardec, né? Da questão 979, que para a alma que ainda está impura, sim, mas, né, por isso ela não pode desfrutar, então, de uma felicidade perfeita. Senão, né, a não ser quando estiver completamente pura. Aí é outra história. Mas para a alma que já se elevou, né, ou seja, por outro lado, a alma que já se elevou, o pensamento das provas que restam a suportar não tem nada de pesaroso. Nada. Bom? E lá no livro Reportagens de Além Túmulo, nós temos lá novamente aqui o personagem Tomazino Pereira, né, já mencionado antes. Foi aquele que reclamou da vida e cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Ele, Tomazino, desistiu, abandonou a tarefa então de ser pai e de ser chefe de família, de ser mantenedor da família. E depois dos problemas enfrentados decorrentes do suicídio, todos nós sabemos que existe, o suicida não se livra do problema, né? Quando chega no plano espiritual vê que ele arrumou mais problema ainda, essa não é a solução, né? Ele foi socorrido. É claro, né, uma dor de cabeça persistente, porque ele deu um tiro na própria cabeça, que perturbava ele. Mas ele foi, né, resgatado, foi socorrido, e a ele, né, foi mostrado o quê? Que a família, mesmo ele tendo feito o que fez, prosperou e ainda pensou nele, se preocupava com ele, fazia prece por ele. Assim, né, ele, Tomazino, retornou a uma nova encarnação como filho da esposa, né, de nome Olinda, já, né, ela também renascendo, que ele tanto desprezou, né, na vida que ele cometeu o suicídio. E assim ele retornou para a vida física como a doença mental. Pois na vida anterior, né, como já acabamos de falar aqui, ele deu cabo à sua vida com um tiro na cabeça. Tá? Tomazino deve ter tido uma apreensão, tá? De acordo com o questionamento da questão 979. Tá bom? Bem como o receio, né, o temor, mencionado por Kardec também na questão 981. Certo? Por outro lado, né, como está lá na questão 981, também do Livro dos Espíritos, se ele já tivesse uma compreensão da lei de Deus, ele já teria feito algumas conquistas. E isso faz com que nós ficamos tranquilizados, mais calmos, em relação ao que vamos passar numa nova encarnação. Você, né, vai ter que passar por uma situação, por uma prova, reencarnado. Na história de outra personagem do mesmo livro, da Cecília, bom, frequentadora essa personagem, né, do mesmo livro, e estudiosa do espiritismo, vemos também essa questão dessa prática do bem e do cumprimento do dever. Tá? Nem Cecília, nem Tomazino se preocuparam com o cumprimento do dever, pois buscavam a fuga, cada um a seu modo. Tomazino se vendo sempre como vítima, né, de uma vida difícil. E Cecília, em vida, não auxiliava nem na casa espírita e nem na sua mãe, nas tarefas lá, né, da casa, na lide, né, da casa. Vejam que não chegamos nem a falar aqui de caridade. Então, o ponto agora que eu quero atentar para todos.
Então nem chegamos a falar nisso, né? Mas sim apenas de cumprir o seu papel, né? Os seus papéis na vida. Cumprir assim o seu dever, tá bom? Que na medida do possível, também, gente, é a prática do bem. Essa prática que vai fazer com que tenhamos um futuro melhor no plano espiritual. E é óbvio, né? Mais ainda nas vidas futuras, nas próximas encarnações. Sem temor, sem receio da morte, né? Das lembranças dos erros e das próximas vidas. E assim, gente, se todos nós, pelo menos, fizéssemos nossas tarefas de forma correta e ética, seja no emprego, né, como profissional de setor público, como profissional de setor privado, na casa espírita, seja cumprindo também nossos deveres, né, e sentindo gratidão no seio da família, nos papéis de avós, de pais, de irmãos, de filhos, de sobrinhos, né, e de amigos, por exemplo. Já tornaríamos o mundo o quê? Um lugar bem melhor para se viver, com menos brigas e nós, pessoas mais evoluídas, com certeza. É como foi colocado na questão 975 também do Livro dos Espíritos, tá? Que não somos somente responsáveis do quê? Pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Isso também gera um mal, que é decorrente do bem, que nós deixamos de praticar. Somos responsáveis também pelas nossas omissões. E assim, né, agora, vamos para a nossa prece de encerramento do estudo. Tá bom? A todos que estão assistindo, o pessoal do chat. Vamos lá. Vamos agora, todos, para a nossa prece final, né? A nossa prece de encerramento. E, novamente, a exemplo da prece inicial, peço para que todos limpem a mente, se concentrem e vamos fechar os nossos olhos e, de olhos fechados, vamos mentalizar hoje a cor azul, tá? E mesclando um pouco com a cor verde. E assim, de olhos fechados, vamos primeiramente agradecer, né, por estarmos juntos hoje, por termos um pouco mais estudado, para muitos ter revisto esse assunto. Vamos pedir para que possamos ter mais oportunidades, né, e que possamos ser influenciados, incentivados e ajudados pela espiritualidade amiga, pelos nossos guias e mentores, na continuidade, né, do nosso aprimoramento intelectual e, mais ainda, moral. Então, nessa cor azul de hoje, vamos mentalizar, tá? Em virtude do fim do mês de setembro, né, mas mantendo a vibração para todas aquelas pessoas que pensam em tirar a sua vida ou que assim o fizeram, que elas possam receber todo o amparo e proteção e influência da espiritualidade amiga para ajudá-las a retirar esse pensamento ou para ajudar aqueles que já o fizeram. Vamos pedir também para todos aqueles nossos queridos ou queridos nossos familiares, amigos e de qualquer pessoa que tenha desencarnado por ocasião dessa pandemia, desse coronavírus também. Vamos pedir
amparo aos espíritos, no recebimento, né, no plano espiritual, e vamos pedir mais ainda força, resignação, a iluminação para os entes que ficaram aqui, para que possam lembrar do ente que partiu para o outro plano, vibrar positivamente e sem tristeza para ele. Vibrar emitindo muita força, muita energia positiva, demonstrando que estão bem, é claro, mas estão com saudade. E que a espiritualidade amiga, nosso querido Mestre Jesus, possa dar um abraço assim bem apertado em todo o nosso planeta, tá? Em todo o nosso país e em todos nós, em cada pessoa desse mundo, tá? Nesse momento, nesse instante que todos nós estamos passando, estamos enfrentando. Que querido Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos iluminando, e que nós possamos fazer o máximo para podermos nos linkar, né, a essa frequência de paz e de amor do nosso Mestre Jesus. E assim pedimos todo o amparo e proteção para todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, Pai querido, em teu santo e bendito nome, querido Deus, querido Mestre Jesus, graças a Deus. Que assim seja. E assim acabou mais um estudo da noite de hoje. E eu quero pedir para vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Da BBM TV. E também, por favor, cliquem aí no botãozinho de curtir, na mãozinha de curtir, tá? Em todos os nossos vídeos, não apenas nesse vídeo aqui de hoje, né? Também nesse vídeo aqui, tá? Então, bom restinho de semana, bom final de semana para todos, gente. Tá? Um abraço bem apertado, com muito amor, de Mestre Jesus. Tá? Até mais, fiquem com Deus. Tchau. Até mais, meus irmãos.